Queridos amigos, saudações calorosas a todos. Eu sou Gilson Freire. Hoje é dia 22 de junho de 2022 e nós estamos aqui discutindo a obra Física do Espírito. Estamos terminando a sua quinta parte, que trata da física quântica. E estamos praticamente encerrando esta parte, discutindo alguns aspectos da ação da consciência no mundo que nos rodeia, que é um dos temas suscitados pela física moderna, embora pouco abordada pelos estudos convencionais da nossa ciência. A física nos determinou enfaticamente que nós criamos a realidade em que respiramos e que a consciência participa de um fenômeno curioso chamado colapso da função de onda, através da qual consciência cria a realidade física em que vive. Isso foi uma notícia extraordinária para todos nós, amantes da espiritualidade, porque entreabriu para nós um leque de discussões e de estudos, não só sobre a participação da consciência no nosso universo, mas a própria possibilidade da existência desse domínio abstrato que até então a ciência materialista não havia se voltado para essa instância, né? A instância da consciência, do psiquismo, que para nós é igual a espírito. Então, estamos cientes de que, através dessa temática, o espírito vem à tona. E isso é muito importante, porque para nós é um prenúncio da comprovação científica da existência desta entidade abstrata chamada espírito. Então, nós estamos discutindo exatamente a participação da consciência, né? Nos capítulos que chamamos Primado da Consciência, e dois capítulos subsequentes do nosso trabalho, que se chama Psicodinâmica Quântica 1 e 2. Hoje nós vamos, então, conversarmos um pouco sobre a Psicodinâmica 2, e estamos nos permitindo extrapolar um pouco os estudos que nós observamos nos compêndios de física quântica, porque a física quântica praticamente nada estuda a respeito da consciência, apenas anuncia a participação da consciência. Então, nós estamos nos permitindo extrapolar um pouco o assunto, indo um pouco além do que os anais científicos nos informam, aproveitando, então, para trazer um aprofundamento do tema que possa nos servir melhor para caminharmos nesse terreno ainda impalpável para nós mesmos, mas é exatamente o que mais nos importa na atualidade, porque é exatamente aí que nós vamos conhecer a nós mesmos. E hoje nós vamos tratar de dois temas fundamentais para nós. Um é continuarmos a questão do colapso quântico efetuado pela consciência. E fazemos uma proposta pelo menos, de introdução ao entendimento do assunto. E depois vamos encerrar este tema estudando um pouco algo também que nos interessa muito, que é a possibilidade da intercomunicação de consciências, ou seja, o emaranhamento consciencial em que nós existimos, vivemos e respiramos. Então, nós vamos conversar sobre essas duas temáticas fundamentais, encerrando basicamente a nossa abordagem sobre a consciência. Nós
nos permitiríamos aqui com vocês, nessa conversa, ir um pouco além daquilo que escrevemos no livro, porque não achamos, não julgamos pertinente penetrarmos tanto no assunto assim no livro, porque o livro tratava mais de aspectos voltados para a física propriamente, né? Mas aqui a gente pode conversar com mais liberdade e abrir o leque do tema, porque ele é riquíssimo e nos proporciona várias possibilidades de compreensão. Mas a física, então, anunciou para nós que é possível que a consciência faça o colapso da função de onda, fazendo com que as partículas se comportem ao nosso derredor da maneira como nós desejamos e necessitamos que ela se comporte. Como é que isso se dá, né? Como que podemos compreender um pouco essa ação da consciência no evento físico que nos serve? Os eventos físicos, como sabemos, já conversamos sobre isso, são feitos de consciência, de substância divina. Tudo é substância divina, nós somos feitos de substância divina, estamos imersos no oceano de substâncias divinas, então nós somos de mesma natureza. Tanto a consciência quanto a realidade física podem interferir uma sobre a outra, porque somos irmãs, somos fenômenos irmãos. Somos de exatamente mesma natureza. Por isso é possível o contato, porque o contato só existe entre criaturas semelhantes, entre substâncias de mesma natureza. Então, se a matéria fosse algo extremamente exótico em relação ao espírito, como muitas doutrinas julgam, né, o dualismo espiritualista que ainda existe, né, onde se julga que espírito é uma coisa e matéria é outra muito distinta, não seria possível esse contato, não seria possível essa interferência da consciência num fenômeno que lhe é extremamente exótico, porque as leis de um não seriam compatíveis com as leis do outro, a natureza de um não seria compatível com a natureza do outro. Mas tudo nos indica que o universo não é assim, que o universo é um todo homogêneo, é uma unidade indissolúvel feita de uma mesma substância que apresenta externamente aspectos distintos. O Baldi nos trouxe essa grande revelação e nós já aprendemos, já falamos excessivamente, de que espírito, energia e matéria são uma coisa só. São elementos feitos de substância, o mesmo elemento que é o austro divino. Mas nós, ao nos remetermos no universo físico em que vivemos, o antissistema, o AS, que o Baldi tanto nos fala, um universo às avessas, um universo denso, um universo escuro, digamos assim, né? Universo, então, onde existe a matéria na forma concreta, e nós participamos, né, de princípios até certo ponto antepostos aos divinos. Então, nesse universo, nós podemos aferir que todos nós irradiamos de nós a substância no seu estado pesado, no seu estado denso. Então, o nosso pensamento é denso, as irradiações da nossa mente são densas. O Baldi usa o termo barôntico, né? São vibrações barônticas, vibrações pesadas, de tal forma que nós criamos uma substância leitosa ao nosso derredor, que é o nosso hálito psíquico, é a nossa psicosfera, que, junto com todas as psicosferas dos seres que habitam este plano, formam uma imensa atmosfera psíquica, né? Uma aura que envolve toda a Terra, e essa aura é densa, essa aura é escura, essa aura é um oceano que entidades superiores têm até dificuldade de aqui comparecerem, porque sentem, né? Sentem o incômodo do estado denso dessa atmosfera em que nós respiramos.
Mas é uma bênção para nós, porque nós não a denotamos, nós nos situamos aqui confortavelmente como peixes no oceano que não se dão conta, muitas vezes, né, da densidade da água do oceano, que, de certa forma, os limita, limita as suas visões, limita as suas ações, né? E nós não nos damos conta disso. Vivemos, então, imersos nesse oceano psíquico denso, né? Nessa psicosfera densa. Então, essa psicosfera densa, nós a comparamos como se fosse um melado. É um tanto quanto grosseira essa comparação, porque ele de fato sutil, né, para nós, mas nós o comparamos como um melado. Então, esse melado ele fornece resistência à movimentação da substância imersas nele, assim como a água fornece resistência aos elementos imersos nela. Então, nós estamos imaginando essa atmosfera como essa esfera escura que aqui desenhamos. Então, essa aqui é a, é a, é a, a psicosfera do AS, né? que irradiamos de nós mesmos, irradiamos da nossa consciência, né? Criamos, então, esse campo chamado campo AS, onde imperam os atributos da localidade. Então, aqui, né, esse ambiente é regido pelo espaço-tempo, né? Os fenômenos aqui, então, são todos relativizados e vivem, então, nas 4 dimensões euclidianas e subordinados, então, ao espaço-tempo. Então, esse ambiente ele cria uma resistência de tal forma que a substância, ou onda substancial, essencial, né? A onda puramente abstrata, tal qual saída do pensamento divino, no seu estado puro, estado alfa, ao penetrar neste ambiente, ela encontra resistência. E essa resistência lhe provoca uma oscilação, né? Uma oscilação, uma vibração, né? Cria um estado vibratório que nós chamamos de energia, que é a apresentação das formas ondulatórias do nosso universo, né? Então, assim, nós estamos concebendo que as energias que participam do nosso mundo, elas são criadas por um estado de resistência que encontram no nosso universo, porque todo o nosso universo está banhado, então, nessa atmosfera densa, né? Que é o campo AS, o campo antissistema. Então, vem a ondinha substal e imaterial, penetra nessa região densa, encontra resistência e oscila, gerando o estado ondulatório próprio das energias, que é o elemento beta, né? Se essa penetração prossegue rumo à intimidade do nosso universo, penetrando no campo infinitesimal, lá no espaço de Planck, que é o menor espaço possível, essa oscilação ela vai cada vez mais aumentando até se transformar em massa, até adquirir peso, né? A gente explica isso assim: se você, por exemplo, pega um objeto qualquer e vai movimentando esse objeto, movimentando, movimentando, até que ele atinge uma velocidade absurda, esse objeto vira uma barra. Nós o enxergaremos como uma barra sólida e impenetrável em decorrência da propriedade do movimento, porque nós já compreendemos que a massa é produto da frequência, a massa é produto da oscilação. E quando essa oscilação está no menor espaço possível, ela adquire peso. Então, aí, nesses redutos ínfimos do nosso universo, a substância pesa e se converte em matéria, né? Substância no estado gama. Então, esse é um modelo muito simples, evidentemente, né? Muito simples, realmente, mas que nos dá uma ideia de como que a consciência pode
fazer, então, o colapso da onda substancial, convertendo-a tanto em energias quanto em matéria. Portanto, tudo flui do espírito, né? Vários estudiosos nos falaram isso. Tudo é produto da nossa mente. Essas informações existem em várias doutrinas. A doutrina espírita, por exemplo, nos afirma enfaticamente que tudo que existe é produto das nossas mentes, do nosso espírito, da nossa consciência, né? Então, é uma forma que nós estamos utilizando para explicarmos um pouco como que esse fenômeno poderia funcionar. Então, fica aí como uma proposta, né? E nós temos um pequeno experimento, né? Um experimento mental, digamos assim, né? Que nos proporciona uma compreensão desse fenômeno, que chamamos de experimento da ervilha, para, então, compreendermos a ação colapsante da consciência. Então, nós vamos espetar uma ervilha na ponta de um alfinete, de uma agulha, um palito, o que quer que seja, né? E vamos colocar um copo vazio, um copo com água e um copo com mel, ou algo que o valha, pode ser um azeite, um óleo, né? E nós vamos agitar essa ervilha no copo vazio e vamos observar que a ervilha não encontra resistência alguma. Aí nós teríamos, então, a substância no seu estado livre, no seu estado imponderável, que é o estado em que ela é criada, né? Seria mais ou menos isso. É grosseira a comparação, evidentemente, porque aí nós temos a resistência do ar, mas não vamos considerá-la. Mas é a substância no seu estado livre. Depois nós vamos agitar essa ervilha num copo com água e vamos encontrar uma certa resistência em decorrência do líquido que a envolve. Mas vamos agitá-la depois dentro de um melado. Nós vamos encontrar uma fortíssima resistência na movimentação da nossa ervilha. A ervilha vai pesar, ela vai nos parecer muito mais pesada do que a ervilha que está mergulhada na água e a ervilha que está no copo vazio. A ervilha no copo vazio vai ser levíssima, a ervilha no copo de água vai ser, né, suave, mas a ervilha mergulhada no melado vai nos parecer muito mais pesada do que ela é. A ervilha mudou a sua natureza? Não. O ambiente é que fez com que ela se comportasse de uma maneira diferente. Então, o melado é a nossa psicosfera, é a emanação da nossa consciência, que é uma emanação pesada, que cria resistência à movimentação da ervilha, né? É basicamente essa a explicação que nós gostaríamos de trazer para você, né? E o melado é a nossa aura psíquica, nossa aura densa, né? O nosso pensamento, que é quase matéria também, né? Tá claro isso? Então, é muito sumário, muito simples, mas fica aí a nosso intento, né, de explicarmos um pouco por que que a consciência vai coagular a substância, vai colapsar a substância e dar origem, né, ao universo físico em que estamos imersos. Parece extraordinário isso, né? Muitas vezes nós paramos para nos perguntar, mas, puxa vida, nós temos essa possibilidade, nós temos esse poder de colapsar a substância divina e criar matéria ao nosso derredor? E nós vamos chegar à conclusão que sim, né? Os físicos estudaram, o von Neumann, né, que criou uma teoria sobre isso, com um suporte matemático muito consistente, chegou a essa conclusão também, que é o ego que cria a matéria, o ego coagula o evento quântico, colapsa o evento quântico e faz com que ele se comporte de uma maneira a, a oscilar e a pesar, né? Ou seja, ele se transforma tanto em onda quanto em partícula. Então, nós temos este poder, nós detemos um poder muito maior do que imaginamos, né? Porque somos deuses. Jesus nos disse isso, né? A nossa Sônia trouxe aí, né, a aferição evangélica de que tudo é possível àquele que crê, né?
Jesus nos deixou aquela mensagem também muito bonita, né, que se tivéssemos a fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, diríamos às montanhas: movam-se daqui para lá. Elas se moveriam e nada nos seria impossível, né? Então tudo é possível àquele que crê. De forma que esta noção de que nós criamos a realidade se tornou importante na física moderna e foi aproveitada para vários pensadores que tiraram daí a famosa lei de atração, ou seja, você cria tudo que você atrai. Basta desejar para que a nossa mente providencie a materialização dos nossos desejos, chamada lei de atração, né? O livro Segredo, que muitos de vocês conheceram, trata dessa temática, né? E nós nos perguntamos: puxa, temos esse poder mesmo de criar o que desejamos? Nós estamos, até certo ponto, né, eh, meditando um pouco nessa questão e chegamos à conclusão, a algumas conclusões. Trouxemos aí essa tirinha do Haroldo, né, que ele aí faz esse esforço mental hercúleo para materializar o seu para-casa e, droga, o para-casa não se materializou, por mais que ele tivesse, né, elaborado todo o seu esforço mental. De forma que nós estamos compreendendo que, na condição em que nos encontramos no momento, nós estamos contraídos, as nossas consciências foram seriamente danificadas pelo fenômeno da queda, sofremos aquela divisão, aquela bipartição interna, né, em que separamos o eu superficial e o eu profundo, e o eu superficial perdeu o poder de manipular o seu entorno. Então, essa história de que nós vamos materializar tudo que queremos tem os seus limites. Por quê? Porque se nós tivéssemos o poder que detemos no eu superior, seríamos seres perigosos em decorrência das nossas intenções não muito boas, né? Se nós tivéssemos esse poder que Deus nos confiou como deuses, como filhos do divino, nós já teríamos destruído o mundo, né? A vida seria impossível se nós pudéssemos exercer o poder que detemos. Jesus sabia desse poder que detemos, mas, infelizmente, nós não somos capazes de utilizá-lo na amplitude desejável. Então, por mais esforço que nós façamos na atualidade, eu não consigo mover uma migalhazinha da montanha. A poeirinha mais leve da montanha que me é visível, eu não consigo movê-la. Basta fazermos essas experiências, né? Vamos até uma montanha, aqui nós temos muitas delas, né? Pego um dos seus mínimos farelinhos, coloco na mão e digo: poeirinha de montanha, mova-se para o mar. Eu vou ficar esperando a vida inteira, a poeirinha vai ser movimentada pelo vento, não pela minha força mental, né? Graças a Deus, eu tenho esse poder limitado, porque senão eu seria um ser muito perigoso, né? Então, em benefício da minha felicidade, do meu equilíbrio, em benefício da vida e daqueles que compartilham a vida comigo, os meus poderes estão limitados. Então, eu admito que eu sou capaz de fazer o colapso de uma onda quântica única, um elétron, um fóton isolado. Eu acho que eu sou capaz de agir sobre ele, porque ele é levíssimo, né? Invisível. Então, eu posso coagular subpartículas atômicas em determinados graus, quanto muito isoladas ou em grupos mínimos. Até aí vai o meu poder mental. Depois disso, eu estou subordinado às leis. E tem uma lei divina, imprescindível, que se chama lei do mérito. Eu vou conseguir, na minha vida, aquilo que eu faço por onde merecer. Aquilo que corresponde ao que eu fiz por merecer. A lei do mérito. Então, eu vou conquistar valores na vida, vou conquistar bens de acordo com o meu empenho, não com o meu simples desejo, né? Então,
a história aí da lei da atração e, né, e toda essa história, sim, é importante nós mentalizarmos o que queremos, investirmos a nossa força psíquica naquilo que queremos, mas temos que fazer a nossa parte, né? Então, se eu quero ser feliz, eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que merecer. E importa nos entender também que, na atualidade que vivemos, a lei não nos investe no poder de coagularmos a realidade física, porque nós temos é que nos evadir da realidade física. A ordem da evolução é desmaterializar, descompactar, decolapsar, né? Então, eu preciso investir a minha força íntima na busca dos valores imponderáveis do espírito. Essa é a ordem da evolução. Então, se eu vou investir na busca de bens materiais, estou perdendo tempo, estou jogando forças fora, estou desperdiçando as minhas energias, porque esse não é o sentido da vida. Então, se eu vou passar dias elaborando um pensamento para que se materialize na minha garagem um super carrão, porque é tudo que eu quero, que besteira nós investimos a nossa força psíquica num desejo dessa natureza. Então, que isso fique claro para nós, né? Então, se você quer um carrão, você vai trabalhar, vai dar um jeito de ganhar o seu dinheiro, vai adquiri-lo, né, com honestidade, como produto do seu trabalho, mas, de forma alguma, não valerá a pena tamanha investidura em bens transitórios, já estamos cientes disso, né? Então, vamos investir a nossa força psíquica e a nossa força espiritual superior em busca dos valores da imponderabilidade, né? Então, vamos lembrá-los que nós já apresentamos essa imagem para vocês, que na atualidade nós estamos fendidos por dentro, né? Estamos divididos, trazemos a grande divisão, céu e terra dentro de nós, a divisão sistema e antissistema, absoluto e relativo. Essa divisão faz parte do nosso íntimo, porque nós somos seres que participamos, infelizmente, da grande queda. Então, o meu eu está dividido numa camada superficial, o eu inferior, ou ego, e numa camada profunda, inacessível à nossa compreensão, ao nosso entendimento, não conhecemos os seus limites, que é o nosso eu profundo, o nosso eu superior, o nosso self, o nosso ser divino, né, que, naturalmente, não nos deixou, nós não perdemos todo o legado divino que Deus nos doou por amor, está tudo empacotado dentro de nós, mas ainda inacessível na sua totalidade. À medida que nós estamos evoluindo, estamos penetrando nesse fabuloso tesouro que todos nós trazemos conosco. Bem, em decorrência disso, nós vamos dividir a consciência em duas porções, uma consciência superficial e uma consciência profunda. Essa consciência profunda, por vezes, é chamado de inconsciente, né? Consciência superior, consciência profunda. Então, em decorrência dessa divisão essencial que nós trazemos, que vai gerar em nós uma série de patologias, que não vem ao caso discutirmos agora, mas nós vamos contar com dois tipos de comunicação interconsciencial. Nós vamos participar de uma comunicação local e uma comunicação não local. Então, no estudo do intercâmbio entre as consciências, que é um estudo muito importante para nós vamos entender que participamos de dois tipos essenciais de comunicação, assim como o nosso mundo. Os eventos do nosso universo trazem a possibilidade de uma comunicação local, consumindo tempo e espaço, comunicando-se através de irradiações de ondas eletromagnéticas, mas os eventos trazem também a possibilidade de uma comunicação não local, que já estudamos como o emaranhamento quântico.
aquela comunicação fantasmagórica, como a chamou Einstein, porque ela não consome tempo nem espaço na sua realização. Então, as nossas consciências, né? E aí abrimos um parênteses, somos seres extraordinários, nós participamos de dois tipos de comunicação: a comunicação local e a comunicação não local, ou transconsciencial, transpsíquica, podemos dar diversos nomes a esse tipo de comunicação. Mas nós estamos chamando a comunicação local de ego único, porque é uma troca de informações entre egos, que é a parte caída do nosso ser. E a comunicação não local, que se faz, então, né, pela não localidade, nós estamos chamando de comunicação noúrica, né, que é o termo que o Baldi criou, né, nous, como sinônimo de pensamento, né, de espírito, né? Então, nós temos as transcomunicações noúricas, que se fazem através das nossas noosferas, que é a irradiação da nossa consciência não local, e as transcomunicações egoúricas, que se faz por meio da nossa psicosfera, né, a nossa irradiação densa, né, quase que física, enquanto que a irradiação noúrica, que provém da consciência profunda, não tem densidade alguma, não tem nenhum elemento denso nela, né? Então, essa primeira divisão é muito fácil de entendermos e nós vamos compreender que a comunicação local está subordinada às leis físicas, às leis do eletromagnetismo e às leis da física quântica. Vejam bem, somente a comunicação local está subordinado à física, aos postulados quânticos, porque a comunicação não local não é quântica em absoluto, ela não se faz mediante a interferência das leis quânticas, ela não é quantificável. Ela se dá num ambiente que chamamos de contínuo, que é o oposto do quântico, né? Do quanta, né? Do quântico. Já entendemos isso também. Então, a comunicação não local não é quântica. A comunicação local é quântica, né? E já chegamos a postular que ela se faz através de eventos que chamamos de psicons, né? Que são as partículas do pensamento, que podem se expressar como ondas ou como partículas propriamente ditas, né? Mas a comunicação não local, não. A comunicação não local é instantânea, ela não consome tempo, porque ela está enraizada na não localidade, onde não há tempo, não há espaço. Então, a transcomunicação não local entre espíritos se dá instantaneamente, ainda que um esteja na Via Láctea e a outra esteja em Andrômeda, galáxia situada a 2.500.000 anos-luz da Terra. Ela se dá também de forma instantânea, ainda que estejamos neste universo do AS e a entidade esteja no S. Então, estamos também postulando a possibilidade de que, pelas vias não locais, nós podemos receber influências e comunicações de entidades do sistema, entidades que vivem no absoluto, só através da não localidade. Da localidade, nós só recebemos comunicações diretas de entidades que vivem também na localidade, entidades, né, do AS, digamos assim. Tá? Então, estamos, assim, fazendo essas concepções ou esses postulados teóricos, né, para estudarmos as nossas transcomunicações. Trazemos aqui para vocês um experimento muito interessante realizado por um pesquisador mexicano, Zimberbau.
foi feito em 1994, né, na Universidade Nacional do México, e é um experimento muito interessante que vale a pena nós fazermos alguns comentários ligeiros, mas mais específicos sobre ele. Ele fez o seguinte: ele selecionou 2 indivíduos que tinham uma extrema afinidade um com o outro. Indivíduos, então, que participavam de vidas bastante semelhantes, né, ideias, conjugavam desejos, tinham grandes afinidades, né, nas suas personalidades também. Ele pegou esses 2 indivíduos muito afins um com o outro e colocou-os em 2 gaiolas de Faraday. A gente sabe que a gaiola de Faraday é um isolante de ondas eletromagnéticas. Então, é um dispositivo, né, que o homem constrói e que já observou que na gaiola de Faraday não entra nenhuma onda eletromagnética, ondas de rádio, qualquer outra onda. É um isolante eletromagnético, né? Então, essa é a gaiola de Faraday. Daí ele colocou o indivíduo numa gaiola de Faraday e outro indivíduo num outro ambiente, não no mesmo ambiente, dentro de outra gaiola de Faraday. E essa gaiola estava completamente escura. Absolutamente não se enxergava nada dentro dessas 2 gaiolas. E ele colocou em cada um desses indivíduos eletroencefalogramas, que registravam as suas ondas mentais. E pediu a eles que entrassem em estado de meditação, um pensando profundamente no outro, para que eles entrassem em sintonia. E, de repente, sem que isso fosse combinado, na gaiola totalmente escura de um deles, acende uma luz muito forte. Acende subitamente uma luz fortíssima. Então, o que acontece com esse indivíduo que estava nessa gaiola? De repente, o cérebro dele detecta aquela anomalia, aquela quebra da rotina do ambiente, e o cérebro dele muda de atividade. Ele para, né? Ele deixa aquele estado meditativo que se encontra e leva um sobressalto com aquela luz muito intensa. E esse fato é registrado no seu eletrocefalograma. E vejam bem que constatou-se depois que no outro indivíduo, que estava na outra câmara, então esse foi chamado de potencial evocado. O outro indivíduo que estava na outra câmara, ele não teve essa luz acesa, ele permaneceu na sua câmara absolutamente escura, mas exatamente naquele instante que seu companheiro levou esse sobressalto, o seu eletrocefalograma registra ondas mentais muito semelhantes ao do seu companheiro, que é o potencial transferido. Então, aqui embaixo está os 2 eletrocefalogramas somados, onde se vê quase que uma superposição dos 2. Então, houve a transferência de uma informação do primeiro indivíduo para o segundo, mas eles estavam em gaiolas de Faraday, não se pode pressupor a transferência por vias eletromagnéticas. Como que se deu essa transferência? Se deu pela não localidade, por ondas desconhecidas por nós, não ondas eletromagnéticas, né? Então, esse experimento demonstrou a possibilidade da intercomunicação de consciências através da não localidade, através de um tipo de transferência que nós não sabemos o que é, mas não é através de ondas eletromagnéticas, né? Mas isso não afasta a possibilidade da existência de comunicações entre mentes através de ondas eletromagnéticas, que são comunicações que o Bolt chama de barônticas. E nós assistimos isso a todo instante no nosso mundo. Por exemplo, se você entrar num determinado ambiente, fixar uma pessoa, olha, né, uma pessoa de costa, olha fixamente como se você tivesse um interesse por ela, não passará muito tempo e aquela pessoa vai voltar a se olhar para você.
ela vai perceber que você está olhando para ela de uma forma inconsciente. Façam essa experiência e vocês verão que isto é patente. Então, existe uma transferência de ondas mentais eletromagnéticas no nosso convívio diário, como existe transferência de informações da consciência profunda entre nós. A transferência de consciências profundas, ela exige uma grande afinidade de indivíduos. E é um tipo de transferência que nós podemos observar, por exemplo, de espíritos afins que estão lá no mundo espiritual e se comunicam conosco, né? Ou é aquele tipo de pensamento de uma pessoa que está muito longe, de repente você pensa nela, no instante seguinte ela telefona para você, né? E você, né, captou que ela estava pensando em você, mas ela está tão longe de você que não é possível uma transferência por ondas eletromagnéticas, porque as ondas mentais eletromagnéticas que nós irradiamos do nosso cérebro são de curto alcance, têm uma distância limitada. Eu posso pressupor, por exemplo, que nós, na condição habitual que vivemos, conseguimos transmitir ondas mentais nos limites da nossa residência. Fora dela, nós não conseguimos mais alcançar outras mentes através das nossas irradiações psíquicas. Mas, na consciência profunda, eu consigo fazer isso, né? Então, são fenômenos interessantíssimos de intercomunicações entre ondas, tanto ondas físicas, né, ondas psíquicas, ondas do nosso eu superficial, né, do nosso ego, como ondas substanciais, né, porque não podemos dizer que são ondas, porque não são oscilações no espaço-tempo, através de radiações da nossa consciência profunda. Isso nos dá um alento muito grande, porque nós não estamos isolados neste universo, estamos constantemente assistindo, sendo bombardeados por sugestões benignas e malignas, né, de todo o universo que nos rodeia, tanto o universo físico em que vivemos, como o universo espiritual que estamos imersos, ou seja, o mundo dos desencarnados, né? O mundo dos espíritos que também nos envolve. E é claro que esse é o fenômeno que nutre a mediunidade. A mediunidade nada mais é do que essa transcomunicação. Mas nós estamos julgando aqui com vocês que também a mediunidade tem tipos específicos. Tem mediunidades, né, que o Balde chama de barônticas, mediunidades, então, que se dão através de trocas de ondas eletromagnéticas. Então, isso exige uma proximidade física entre o espírito e o médium. Essa é a mediunidade que a gente chama de corporação, em que o espírito está ali, perto de você, irradiando ondas eletromagnéticas para você e você captando ondas eletromagnéticas. Então, existe uma proximidade no tempo e no espaço, né? Mas a mediunidade superior, que o Balde chamou de noúrica, né, captação de esferas de pensamentos superiores, como aqui o Balde, né, participava dela, uma mediunidade não local, é uma troca de informações entre consciências a nível profundo e a nível superior também, porque isso se dá, né, entre consciências superiores, né? É claro, então são dois tipos de mediunidade. O Balde vai estudar isso para nós numa obra que ele chama de As Noures, né? Que é o segundo livro da sua série, As Noures, né? Bem, mas vamos penetrar um pouco na essência do fenômeno. Isso nos é bastante curioso, nós penetrarmos na essência do fenômeno. Então, nós precisamos aqui recordar com vocês um dos mais curiosos fenômenos das ondas, as ondas do nosso universo. Vamos falar agora de trocas de ondas eletromagnéticas que se dão através do espaço-tempo. Um dos fenômenos mais curiosos das ondas. As ondas têm diversos fenômenos curiosos, difração, refração, reflexão, né? E um dos fenômenos
que as ondas participam é chamado ressonância. E vamos entrar um pouco em detalhes do que é a ressonância, que significa ressoar, né? Então, vamos fazer um experimento aqui muito simples. Esse experimento pode ser feito com muita facilidade, desde que vocês consigam esses instrumentos. Vocês podem ir no YouTube, vocês vão ver essa experiência sendo realizada em experimentos belíssimos de ressonância no YouTube, mas nós vamos fazê-lo aqui, então, de uma forma simplificada. Nós vamos pegar um instrumento sonoro, que é um diapasão, feito de 2 lâminas, normalmente rígidas, de aço. Essas lâminas são vibráteis e, ao vibrar, elas produzem um zunido, um som, né? Ali estamos ali com o sujeito segurando um diapasão para que a gente possa ter um tamanho dele, né? É mais ou menos deste tamanho os diapasões. E o diapasão, ele emite uma vibração sonora de acordo com as propriedades do elemento que o faz, do tamanho, da espessura, né? E de forma que diapasões feitos de mesma substância, por exemplo, diapasões de aço, eles vão emitir distintas vibrações de acordo com a espessura das lâminas. Então, um diapasão de lâminas finas vai emitir um som agudo, um diapasão de lâminas espessas, grossas, vai emitir um som mais grave, né? E temos os sons intermediários, né? Então, cada diapasão emite uma nota musical, né? Um som numa determinada frequência. Quando acionado, né? Você o bate na mão e ele vibra e emite o som. Então, nós vamos colocar aqui embaixo, fixados, num anteparo qualquer, uma coleção de diapasões. E vamos pegar um outro diapasão, observando que esse diapasão é idêntico a este outro, este que está no meio da nossa coleção. Eles são de mesma espessura e são formados pelo mesmo elemento, né? São de aço, né? Os 2 diapasões são idênticos. Eu vou vibrar esse diapasão, ele vai zunir. Se o zunido é audível, né, na minha frequência perceptível, eu vou escutá-lo zunir. E eu vou aproximar, sem contato físico, eu vou aproximar o meu diapasão zunindo desses diapasões que estão fixados. Feito isso, eu vou silenciar o diapasão que está na minha mão para que ele pare de zunir. Eu vou continuar ouvindo um zunido. Por quê? Porque este diapasão que está fixado cá embaixo, ele vai entrar em ressonância com o meu diapasão e vai começar a vibrar também. Ele vai emitir o mesmo zunido que este aqui está emitindo. Isto é fantástico. A gente não presta atenção nesse fenômeno. Esse fenômeno é maravilhoso. É um dos mais importantes fenômenos das ondas que inundam o nosso universo. O fenômeno da ressonância permite uma comunicação física entre objetos semelhantes, permite uma transmigração de potencial e de informação, porque este diapasão vibrando transmitiu o seu potencial de trabalho, a sua energia transmitiu para este outro, e a mesma informação que ele vibra vai ser transmitida para o outro. Coisa interessantíssima, não é? A gente sabe que o fenômeno existe, mas a gente não é capaz de chegar lá na intimidade e responder. Mas como é que funciona isso mesmo? Lá na intimidade do fenômeno. A própria ciência não sabe explicar, mas assim ele se dá, né? Os átomos semelhantes, então, são suscetíveis de entrar em ressonância, desde que estejam sintonizados em suas propriedades. Então, para que a ressonância se dê, há necessidade da fina sintonia entre 2 objetos, né? Por que isso é importante? Porque isso permite a comunicação, por exemplo, um radinho, um rádio.
de pilha. Como é que ele funciona? Ele tem um diapasão interno, um diapasão eletrônico. E quando nós sintonizamos com o botãozinho de sintonia do rádio, numa determinada propriedade frequencial do nosso diapasão do rádio, ele vai vibrar com ondas que passam por ele, que são idênticas à capacidade dele. Então, naquele instante, o diapasão eletrônico do rádio, ele fica igualzinho à antena que emitiu a onda de rádio. Ele vai entrar em sintonia com a antena emissora, e a antena emissora está lá vibrando, mandando as ondas sonoras. E, nesse instante, à medida que eu sintonizo o meu radinho, o diapasão interno do radinho entra em vibração, vibra. Há uma vibração, gera frequência nos seus elementos, a ponto de gerar uma corrente eletrônica que vai ser captada pelos transistores, né, pelos dispositivos eletrônicos do rádio, e o rádio vai reproduzir exatamente a música que a antena emissora nos enviou. Então, o radinho funciona por ressonância. Por quê? Porque ele tem um diapasão eletrônico. A televisão é a mesma coisa, né? A televisão de antena, né? A antena capta a emissora da onda e ela tem um diapasão que vai vibrar na frequência da onda emitida por aquela antena, por aquele canal, e vai, então, haver uma migração de informações. As informações emitidas pela antena serão captadas pelo nosso aparelho, que vai, então, projetar imagens e sons, que são exatamente aqueles que foram emitidos. Poder extraordinário das ondas, não é? Os nossos celulares funcionam exatamente por isso, porque o número do meu celular determina uma frequência para o seu diapasão, ele tem um diapasão dentro dele. Então, quando uma onda de celular varre uma determinada célula, né, uma determinada região, né, só o meu celular, que tem aquele diapasão, vai vibrar com aquela onda que foi emitida pela antena. Então, o meu celular é um diapasão que entra em ressonância com a onda que ele é emitido. Então, eu vou captar, né, a mensagem que vem até o meu celular, de voz, de qualquer outra coisa, né? Então, o meu celular funciona porque ele é um diapasão. O rádio é um diapasão, minha televisão é um diapasão. Então, vários instrumentos de comunicação só funcionam porque eles estão embasados no fenômeno da ressonância. E eles funcionam como diapasões. Está claro? A antena que emite é um diapasão e aí o receptor é um diapasão, né? Então, fica um pouco mais fácil da gente entender as coisas assim, né? Dessa maneira, pelo menos eu suponho, né? Agora, nós temos diapasões dentro de nós, veja que coisa extraordinária, somos feitos de alguns diapasões, e graças a esses diapasões biológicos é que nós conseguimos nos contatar um com o outro, comunicar um com o outro, né? Por exemplo, eu estou emitindo aqui ondas sonoras produzidas pelas minhas cordas vocais e meu aparelho bucal. Essas ondas sonoras são emitidas em determinadas frequências. Elas vão acionar um diapasão que vocês têm dentro do ouvido, que é o tímpano. Então, o tímpano que está dentro do nosso ouvido é uma película vibrátil que funciona como um diapasão. Quando entram aqui ondas sonoras no espectro auditivo, ou audível por nós, esse diapasão vibra, ele se move, ele apresenta vibrações possíveis de serem vistas, tal qual um alto-falante, né, que também tem aquela película que você pode vê-la vibrando, né, quando ela emite o som, né? Então, o diapasão timpânico nos permite escutar, desde que nós entremos em ressonância com as ondas que chegam até nós. Nós enxergamos por quê? Porque nós temos um extraordinário
dispositivo que são os nossos olhos, e dentro deles temos diapasões que vibram com ondas eletromagnéticas. Os cones, que são esses mais gordinhos, e os bastonetes, que são esses compridinhos, que compõem a nossa retina. São células sensibilíssimas e vibram com ondas eletromagnéticas, as ondas das cores que nos rodeiam. Então, esses elementos especialíssimos que temos nas nossas retinas, que coisa fantástica, né? Vibram quando incide neles as ondas eletromagnéticas da luz, e ao emitirem as suas vibrações, ao captarem as suas vibrações, eles vão gerar estímulos elétricos que são captados pelo nervo óptico, são levados ao nosso cérebro e nós realizamos esse milagre de enxergar. Então, eu enxergo por quê? Porque os meus olhos são diapasões que vibram com ondas eletromagnéticas. Eu escuto por quê? Porque os meus tímpanos são diapasões que vibram, que ressoam as ondas sonoras. Que ótimo que temos esses diapasões. Será que temos outros diapasões importantes? Temos diapasões na alma, né? Diapasões que nos colocam em sintonia com os espíritos que compartilham a vida conosco, né? Mas nós temos um diapasão muito especial no nosso cérebro. Sim, um diapasão especialíssimo. Onde é que está esse diapasão no nosso cérebro? Nós já falamos disso com vocês se lembram disso? Vamos ver onde é que está esse diapasão aqui nesse cérebro fantástico? Lembram, né, do tálamo? Estão lembrados? O que o tálamo tem no seu finalzinho? Um rabinho, parece um rabinho de esquilo, né, do tamanho de um grãozinho de arroz. Que rabicho é esse? Cai na prova, é esse. Esse é a epífise. É a glândula pineal. Ela é o quê? Um diapasão. Sim, ela vibra com que tipo de ondas? Com ondas mentais, ondas psíquicas. Ela ressoa as ondas psíquicas desde que esteja em sintonia com essas ondas. Elas possuem, inclusive, cristais de calcita. A ciência não sabe por quê, né, que a nossa epífise tem cristais de calcita, né? Esses cristalzinhos vibram com ondas eletromagnéticas que captamos do nosso derredor, do nosso entorno. E veja que interessante, a epífise está conectada ao tálamo, diretamente conectada ao tálamo. O que o tálamo é? A CPU, lembram disso? A central de processamento de dados, que recebe os programas veiculados pela nossa consciência através do centro coronário. Lembram, né, que nós conversamos sobre isso? O centro coronário está enraizado no tálamo, né? É um vórtice de forças, né, que se irradia à maneira de um triângulo, né, à maneira de um vórtice, né, de um turbilhão de forças centralizado no tálamo, né, e capta o pensamento na sua origem. Agora, nós podemos captar pensamentos do entorno, né, desde que entremos em ressonância com este entorno. E, ao captarmos estas ondas mentais, a nossa epífise transmite essas informações diretamente para o tálamo. O tálamo vai distribuir esses impulsos para as áreas corticais correspondentes à natureza daqueles impulsos. Se há uma imagem, ele vai utilizar predominantemente a área frontal, né, para conceber aquela imagem que ele captou, né? Tá claro? Então, nós temos aqui o quê? Um molden. A epífise é um molden que capta, né, ondas, né, da internet dos pensamentos, né? Do Wi-Fi, que estamos imersos neste Wi-Fi, né? Tá certo? E, ao mesmo tempo que a epífise ela é uma antena que capta, ela é uma antena que irradia também. Então, o melhor instrumento, né, que podemos comparar com a nossa epífise é um roteador, porque eu tanto capto quanto emito ondas eletromagnéticas, tanto as que eu gero quanto as que eu recebo
do exterior. Agora, veja que interessante, quando eu capto uma onda mental advinda do exterior através do meu diapasão epifisário, que agora vocês sabem por que eu estou chamando assim este órgão, né? Diapasão epifisário. Quando eu capto uma mensagem pelo diapasão epifisário, essa mensagem penetra no tálamo, a partir daí, essa mensagem eu não tenho como saber se ela veio de fora ou de dentro de mim. Eu vou ter uma grande dificuldade de saber, foi eu que pensei isso ou eu captei esse pensamento? A partir do instante que nós o acolhemos, ele se torna nosso. Daí a grande dificuldade, né, do médium, né, de distinguir o que é dele, o que é o que foi por ele captado, principalmente se veio de ondas eletromagnéticas da entidade, né? Ele não vai saber, ele vai ter grande dificuldade, né? E ele só vai captar aquilo que ele se afiniza. Ele não vai captar aquela onda mental que não lhe é afim. O seu diapasão epifisário não vai vibrar com ondas que não lhe são afins. Por isso, a intercomunicação entre mentes só é possível entre os afins. E nós vamos ver isso como um dos fundamentos da mediunidade. Eu trouxe algumas citações para vocês aqui, que nos parecem importantes, né? Que Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, pela reflexão das ideias surge entre duas esferas. Deixa eu ver se eu consigo ler. Esferas entranhado circuito de forças, pela reflexão de ideias. Vamos traduzir isso aqui por ressonância. Aqui, livro dos médiuns, né? Efetivamente, a distinção é, às vezes, difícil de se fazer, porém, isso pouca importância apresenta. Os espíritos estão nem aí se você, né, conseguiu diferenciar uma ideia, se é sua ou se foi das entidades, porque, evidentemente, elas não estão interessadas, né, na autoria delas, né? Tá certo? Se você acha que é a sua ideia, tudo bem, não importa, né? Então, essa distinção, de fato, é difícil exatamente pela mecânica do processo, né? Uma vez que as ondas eletromagnéticas, elas penetram na nossa mente via epífise, via tálamo, e se distribuem pelo nosso psiquismo, né? Aqui também livros dos médiuns. Quer dizer que tais ou quais médiums podem compreender um pensamento em virtude do adiantamento deles, ao passo que, para outros, por não despertarem nenhuma lembrança, nenhum conhecimento que lhes dormitem no fundo do coração ou do cérebro, esses mesmos pensamentos não lhes são perceptíveis. Daí a extrema necessidade de entrarmos em sintonia com esferas superiores para captarmos ideias superiores. Se somos incapazes, né, de alcançarmos esferas superiores, vamos captar pensamentos barônticos, né, como diz o Baldi, né, ideias de pouca utilidade para o nosso aprimoramento espiritual. Podemos captar sugestões, inclusive nocivas, né, se entrarmos em ressonância com entidades nocivas, né? Então, essa é a base da mediunidade. Tudo quer dizer, então, que nós temos que fazer um refinamento do nosso comportamento, da nossa moral, um refinamento do nosso conhecimento, da nossa intelectualidade, para assim entrarmos em comunhão com ideias mais evoluídas e mais refinadas, né? Porque se o médico não tem essa afinidade, de pouco adiantará o espírito irradiar para ele, não a captará, né? Aprendemos isso, né? Médium não é radinho de pilha, né? Ainda assim, o radinho de pilha só funciona mediante a ressonância, né? Mas isso quer dizer o seguinte, que toda informação que nós captamos passa pelo nosso psiquismo. Todas as ideias mentais que nós captamos são vestidas pelo nosso próprio vocabulário, pelo nosso próprio entendimento, né? Daí, então, a participação ativa de todo médium em todo o processo de comunicação. De tal forma que temos uma informação de Emmanuel que nos fala que as mediunidades mais puras que existem na Terra contam
40% de participação do médium, perdão, 40% de participação do espírito comunicante, 60% de participação do médium. Então, a maior parte é do médium. Então, o médium tem que entender o que ele recebe, tem que ter noção daquilo que ele recebe, ainda que ele não tenha consciência disso, mas ele tem que ter gravado isso, né, na sua memória profunda, porque ele pode trazer conhecimentos de outras existências. Mas, enfim, ele tem que ter um cabedal intelectual bastante próximo daquele que ele recebe. Aí temos também, né, André Luiz, mecanismo da mediunidade. A corrente mental é suscetível de reproduzir as suas próprias peculiaridades em outra corrente mental que se lhe sintonize. Ele chama de mentação indutiva, atraindo para si mesmo luz ou sombra. Então, nós reproduzimos as peculiaridades daquilo que sintoniza conosco. Fenômeno de ressonância, né? E temos aí também de André Luiz, o médium é um filtro que assimila somente aquilo a que se afeiçoa. Portanto, o médium dificilmente irá captar ideias que não lhe são afins. Daí a gente vê a importância, né, de nós evoluirmos no nosso conhecimento, daí a gente entende também por que informações importantíssimas para nós, como é a informação da queda, né, que o Baldi trouxe para nós, ela é pouco consistente na doutrina espírita. Por quê? Os espíritos não vincularam essas ideias? Não. Os médiuns não traziam ainda esta ideia no seu íntimo, portanto, não ressoavam a ela. Né? Nós vamos ver várias obras do Chico, onde ele nos traz a informação da queda, muitas vezes de uma forma subliminar, mostrando-nos que o Chico era uma sumidade que trazia possibilidades realmente super-humanas e que tinha também essas noções em si, mas não era ainda a tarefa dele trazer com preponderância, né, esta informação que, de certa forma, agora que está sendo necessária a nossa evolução, né? Então, aqui nós temos o Baldi também nos explicando, no livro As Noures, a estação receptora não é, portanto, necessariamente passiva como um aparelho radiofônico. Médium não é um radinho de pilha, né? Mas sim conscientemente ativa. Sabe, investiga, escolhe, lança-se com todas as suas forças para conseguir a captação das noures, multiplica sua energia, dá-se completamente, aniquila-se em face da criação nascitura. Então, este é o funcionamento do processo, conforme o Baldi nos explicou. Deixamos claro para vocês que essas lições que trazemos aqui, né, a lição do diapasão, ela se encontra na obra As Noures, de Pedro Baldi. Nós agradecemos profundamente ao nosso papai, o Baldi, né, por nos trazer esse ensinamento, que para nós é a mecânica da mediunidade, né? Funciona, então, em base ao fenômeno da ressonância. Bem, assim encerramos essas nossas poucas digressões a respeito, né, da psicodinâmica do pensamento, né, a psicodinâmica que é a dinâmica do pensamento. E espero ter contribuído alguma coisa, que essas informações nos possam ser importantes daqui para frente, sobretudo para que nós cuidarmos, zelarmos pelo nosso patrimônio psíquico, para que este patrimônio psíquico seja elevado e nos coloquemos em ressonância com entidades elevadas. Essa é a grande mensagem da nossa fala de hoje. Então, estamos aí encerrando a primeira parte do nosso estudo. Vamos abrir aí para algumas interrogações, mas desejamos a vocês paz e alegria e agradecemos a Deus pela oportunidade de estar aqui junto a vocês. Muito obrigado.